Dá só uma olhada na corrosão de armaduras que está acontecendo aqui no subsolo deste edifício em que nós estamos realizando o laudo técnico. Essa corrosão de armaduras é muito comum em subsolos e em praticamente todas as edificações. Nós estamos no litoral de São Paulo, então é uma anomalia que acontece realmente com mais frequência ainda. E neste vídeo nós vamos te mostrar o que nós fizemos aqui, né? Quais foram os diagnósticos que nós tivemos, quais foram os ensaios que nós fizemos e como tratar isso daqui do jeito certo. Então, se você quer entender mais sobre isso daqui, quais são os riscos, quais são as causas disso, como tratar e quais os métodos de ensaio que nós fazemos, fica até o final desse vídeo e você vai entender tudo. E deixa o seu comentário também, se você tiver alguma dúvida sobre esse caso, que nós vamos te ajudar. Este vídeo é para você. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro aqui na RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá falar sobre esse caso aqui de corrosão de armaduras. Como eu disse no início do vídeo, a corrosão de armaduras é um dos principais problemas que nós temos nas edificações, principalmente aqui no litoral. Por se tratar de uma área próxima ao mar, né, nós temos ali os íons cloretos que atacam fortemente esse concreto, principalmente o concreto desprotegido, aquele que está com pouco cobrimento, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, esse concreto aqui, ele está submetido aqui a grandes ataques agressivos, a grandes ataques de agentes agressivos. E se você perceber aqui também, aqui se trata de um subsolo com vagas de garagem. Então, além dos íons cloretos que nós temos advindos da situação marinha, e aqui é a saída de exaustão de ar dessa garagem. Então, além da água que vem dessa lá de fora, né, a água da chuva, e aqui ainda é uma calha de concreto. Então essa água, ela já possui ali os íons cloretos, né? A gente já tem cloro ali que ataca essas armaduras, que é o primeiro processo de corrosão por íons cloretos. Já essa garagem ela leva para o segundo fator da corrosão de armaduras, que é a corrosão por carbonatação, é o segundo tipo aí de corrosão. Então aqui, nesta garagem, nós temos os dois tipos de corrosão. A corrosão por íons cloretos, que é derivado aí principalmente da falta de impermeabilização dessa saída de exaustão de ar. Então, dá uma olhada só no quanto é gritante a falta de impermeabilização que temos naquela região externa. Então, nós temos até a formação de estalactites. Nós vamos mostrar ali um pouquinho mais a formação de estalactites, que é o carbonato de cálcio. E nós temos aí, então, esse tipo de corrosão. Mas, olhando aqui mais à frente, dá para perceber ali, ó, não sei se dá para ver, mas tem a estalactite bem aqui, ó. Aqui é a estalactite, mas lá na frente vai dar para ver melhor. E então essa umidade junto com esses agentes agressivos do subsolo atacam esse concreto armado e essas armaduras, principalmente por se tratar de um concreto que tem pouca espessura de cobrimento. Olha aqui, por exemplo, nós temos um concreto que ele já desplacou, esse concreto já está desplacado, e olha esse estribo aqui, o exemplo desse estribo. O estribo aqui ele está praticamente sem cobrimento de concreto nenhum. O cobrimento lateral aqui até que está legal. Aqui, o cobrimento nessa região litorânea, classe de agressividade ambiental 3, de acordo com a NBR 6118, projeto de estrutura de concreto, diz que para lajes o cobrimento tem que ser de 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros. E vigas e pilares, nós temos que ter o cobrimento de 40 milímetros, 4 centímetros. Claro que esse é um edifício um pouco antigo, então as normas da época ainda não citava sobre essa espessura de cobrimento e isso deve ser levado em consideração também. Mas aqui nós temos um grande ponto de corrosão de armaduras que já inclusive desplacou o concreto. Mas como é que o concreto desplaca? Será que ele desplaca assim de uma hora para outra? Não. O concreto, primeiramente,
acontece o seguinte: quando o ataque a essas armaduras, a armadura ela expande porque ela cria o óxido de ferro, que é a camada ferruginosa, ela expande, e por ela expandir pela camada ferruginosa, o concreto, que é muito bom, resistente à compressão, ele não resiste a essa tração, que é a expulsão ali do concreto quando a armadura expande. Então, faz uma força trativa naquele concreto que ele não se suporta e acaba fissurando. Quando ele fissura, entra no estado de fissuração, ele, ao longo do tempo, vai desplacar, que é o que aconteceu ali, e tornando a armadura exposta. Então, essas armaduras expostas aqui normalmente são por conta disso, né? A armadura oxidou, expandiu seu tamanho, o concreto não aguenta a resistência à tração e desplaca, deixando a armadura exposta. Nós podemos perceber que, infelizmente, muitas pessoas ainda têm o hábito de tratar, ou pelo menos tentar tratar esses problemas de forma muito errada, de forma muito incorreta. Nós podemos perceber aqui nitidamente que o concreto ele foi tentado, uma tentativa passada por uma tentativa de recuperação. Então nós temos aqui uma argamassa que não se sabe ao certo qual tipo de argamassa foi, mas provavelmente é uma argamassa comum de cimento e areia, ou até mesmo argamassa colante, nós já vimos muito por aí, é só aplicando a argamassa colante. E o que fazem antes de aplicar argamassa colante? Vem aqui nessas barras de aço e aplica ferrox, ou zarcão, ou outro material parecido. Só que esses materiais, ferrox, arcão, eles não podem ser aplicados nesse tipo de situação. Infelizmente, é muito comum essas aplicações. Porém, não pode, não se deve aplicar ferrox. Por quê? Porque o ferrox e o zarcão e outros parecidos, nós temos vários materiais parecidos, eles são a base zinco. O zinco, dentro do concreto armado, ele não suporta a alcalinidade que é o concreto. O concreto ele tem um pH muito elevado. Quando ele tem um pH muito elevado, nós falamos que ele é um pH alcalino. Então, este ambiente aqui é um ambiente alcalino. E o zinco, que faz parte, ele é componente do ferrox e de outros materiais, não resiste a essa alcalinidade. Então, ao longo do tempo, ele não vai adiantar nada e nós vamos ter novos desplacamentos, vai ocorrer a mesma coisa como se você tivesse feito apenas uma maquiagem naquele concreto. Então, não se deve utilizar materiais de base zinco dentro de estruturas alcalinas, como é o caso do concreto armado. Agora entramos na parte de ensaios. Quais ensaios nós fazemos para verificar o que nós vamos ter que fazer para recuperar toda esta anomalia? Nós primeiro fazemos um ensaio de percussão. É importante o ensaio de percussão, por quê? Porque a gente sabe que ali, por exemplo, o concreto está deteriorado. Então, é nítido, né? A olho nu a gente consegue observar que o concreto está deteriorado. Mas muitos pontos, a olho nu, não dá para perceber. E o concreto ele pode estar oco. Oco ele pode significar que o concreto ele está ali prestes a fissurar e desplacar por conta da corrosão das armaduras. É um dos indícios. Então, a gente usa uma haste, né, de percussão que a gente passa assim no concreto. Então, aqui, ó, vocês podem perceber que aparentemente esta viga ela não apresenta sinais de corrosão. Só que quando nós passamos aqui a haste, aqui está tudo bem, né? Realmente não tem, mas olha esse canto aqui, ó. Olha não, né? Escuta muito bem a diferença no barulho. Então, nitidamente, esta região aqui, ó, está apresentando problemas, né? Está com som cavo, diferente da outra região que não apresenta som cavo. Então, o ensaio de percussão ele é muito importante, mas não único. Quais são mais outros ensaios que nós fazemos? Vou falar aqui rapidamente, né, sobre os ensaios que nós fazemos. Nós fazemos, olha, tá tudo jogado aqui, ó, tá tudo bagunçado, não liga, não repara a bagunça não, que nós acabamos de fazer a inspeção. Vou falar rapidamente sobre os equipamentos que nós utilizamos. Não em uma ordem cronológica, mas a gente utiliza um abre-trincas para poder abrir as trincas e verificar melhor o que está acontecendo por dentro dela.
Assim como o amigo do Abre Trincas, a gente tem uma lupa de fissuras. A lupa de fissuras é muito legal, que a gente coloca a fissura, coloca a lupa na fissura e consegue enxergar ela aqui mais ampliada para conseguir enxergar lá dentro dela. Fora isso, ela ainda tem uma lanterninha que a gente consegue observar melhor. Fora isso, a gente também faz um ensaio de pacometria, né, para verificar onde estão as barras de aço, onde está que as barras de aço que são, na verdade, o problema da corrosão. Então a gente identifica onde estão essas barras de aço com o aparelho detector de materiais aqui da Bosch, por exemplo. Nós utilizamos o aparelho detector de umidade, né, porque onde tem umidade num ambiente como este é pior ainda, então a gente verifica o teor de umidade desses ambientes. Fora, né, que eu já falei aqui o ensaio de percussão, nós realizamos aqui o ensaio de esclerometria. O ensaio de esclerometria é muito importante nesses casos para avaliarmos como está a resistência superficial do concreto. Ali naquelas regiões ocas, a gente já sabe que a resistência superficial está baixa, mas na região que ainda não foi afetada, a gente precisa saber até que ponto está essa resistência superficial e até que ponto a gente tem que intervir no concreto também, fora nas armaduras. Fora isso, a gente utiliza aqui a fenolftaleína. Então, a fenolftaleína, ela identifica, como eu falei aqui nós temos dois tipos de corrosão, a corrosão por íons cloretos e a corrosão por carbonatação. Aqui, na fenolftaleína, a gente verifica o teor de carbonatação do concreto. Já a gente tem outro elemento aqui que a gente já verifica o grau já dos íons cloretos, né? A corrosão por íons cloretos, que a gente utiliza o nitrato de prata, tá ok? Então, estes aqui são alguns dos ensaios. Claro que a gente utiliza todos os EPIs, equipamento de proteção individual, como luva, óculos de proteção, capacete, máscara. Então, esse é um dos ensaios que nós fazemos para averiguar como é que está o grau de deterioração da estrutura para que a gente possa indicar a forma mais correta de se intervir nesses casos. E se você quer saber mais sobre esses ensaios, um pouco mais detalhadamente, assiste o vídeo que o Thiago fez essa semana sobre ensaios nesse tipo de trabalhos que nós fazemos de laudos técnicos de patologia. O vídeo está muito legal, ele falou sobre cada um desses ensaios aqui, para você entender um pouco melhor como nós fazemos tudo isso. Aqui eu só dei uma explanada geral. De forma geral, a gente ainda está estudando, mas vamos falar aqui de forma geral como deve se tratar esse tipo de anomalia. Primeiramente, muito importante dizer, esse tipo de anomalia ele deve ser tratado na raiz, na origem do problema. Então aqui nós identificamos várias falhas de impermeabilização. Ali outras estalactites que nós podemos ver ali. Então lá em cima é a origem do problema, porque essas calhas também, que foram, se vocês podem ver que tem a tubulação aqui de águas pluviais, ela é uma calha de concreto. Então nós vimos que essa calha ela está com falta de caimento para os coletores, ela está com a impermeabilização danificada, está com impermeabilização com membrana líquida, né? A manta líquida, que ela não resiste ao empoçamento de água. A manta líquida não resiste ao empoçamento de água porque ela remulsiona e perde toda a eficiência do sistema. Então a gente vê o que está muito ruim aqui o sistema de impermeabilização. Então a gente precisa atacar a origem. Então a gente primeiro faz toda a impermeabilização, resolve a causa e agora sim a gente trata o problema de corrosão de armaduras. O problema de corrosão de armaduras, então, como é que a gente trata de forma geral, né? Tem muitos fatores que impactam, influenciam no tratamento desse tipo de problema, mas vamos falar ali de forma geral. Primeiro, nós precisamos aqui, retirar todo o concreto solto, tudo que estiver solto, tudo que estiver com som cavo, oco, a gente precisa remover. Já não está sendo removido pela própria natureza do concreto, a gente vai lá e só ajuda removendo tudo mais. Só que essas armaduras, elas precisam ter um raio aqui, pelo menos, elas precisam, porque aqui nós podemos ver a corrosão atuando. Atrás dessa armadura também tem corrosão, então ela está atuando em toda a barra de aço. Então não adianta a gente passar, por exemplo, um produto só por aqui, né? Porque a armadura lá do outro lado, ela vai estar comprometida também, a gente vai estar tratando só a metade dela.
Então é importante a gente deixar pelo menos um espaço aqui de 2 centímetros de armadura livre para que a gente possa trabalhar. Feito isso, deixando 2 centímetros de armadura livre para que a gente possa trabalhar, a gente vem com uma escova de aço, né? Uma escova de aço. Primeiro, claro, uma lavagem é importante, mas depois a escova de aço muito bem escovado para tirar todo o resquício ali do óxido de ferro. Se a armadura perdeu mais de 10% de sua seção, é importante a sua substituição. Feito isso, existem alguns procedimentos que devem ser feitos. Eu vou falar o principal deles. Primeiro, nós temos uma estrutura antiga, que agora nós vamos aplicar um produto novo. Então, nós precisamos criar uma ponte de aderência. Essa ponte de aderência nós conseguimos fazer com um primer promotor de aderência. E aí nós aplicamos o primer promotor de aderência, aguardamos o tempo de cura e viemos com um produto inibidor de corrosão. Então nós viemos aplicando por cima disso o produto inibidor de corrosão nas armaduras, que aí onde o pessoal entra com o Zarcão, que, como eu falei, ou o Zacão, ou o Ferrox, ou outro, que não pode por eles serem base zinco. Então, um produto convertedor de corrosão, de preferência ali cimentício, ou de algum produto químico que exista a alcalinidade de cimento, mas eu indico aí muito o convertedor cimentício, de base cimentícia. A gente tem várias marcas boas no mercado. Feito isso, aguardou o tempo de cura, a gente vem com argamassa de reparo estrutural, né? E a gente pode entrar com argamassa de reparo estrutural, dependendo do caso, a gente pode utilizar grout, dependendo do caso, a gente pode utilizar microconcreto. Então, depende muito da situação. Porém, hoje, a tecnologia ela avançou muito, e hoje existem produtos que eles são basicamente 3 em 1. Eles já possuem na sua formulação primer, promotor de aderência, produto convertedor de corrosão, além de ser uma argamassa de reparo estrutural. Então a gente não precisa fazer os 3, a gente deixa em ponto que é para aplicar, com aquelas 2 centímetros em volta, e já aplica um produto só, que é para fazer tudo de uma vez. É o caso do Nafufil CR, da MC Bauchimie, por exemplo, não fazendo propaganda, mas falando um exemplo de produto, Nafufil CR da MC Bauchimie, e o Patch Line também da Penetron, né? São os principais aí que a gente recomenda nesses casos que possuem esses 3 agentes integrados. Só lembrando que a RV atua muito nesses casos, não só com laudos como este aqui de corrosão de armaduras, mas nós realizamos todos os laudos técnicos de patologia, quando tem trincas, umidade, corrosão de armaduras, flexão em lajes, flexão em vigas. Então, onde tem mais problema, a gente entra. Nós atuamos muito nessa parte de patologia das construções, mas não só isso, nós também realizamos laudos estruturais, laudos de reforma, laudo de instalações, além dos projetos executivos aí de fundações, estruturas e instalações. Além da nossa consultoria online também, nós atuamos presencialmente em todo o estado de São Paulo, mas online em todo o Brasil. Os nossos dados de contato estão aqui embaixo na descrição, inclusive o formulário lá da consultoria. Entre em contato que nós vamos te auxiliar da melhor forma. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido um pouco mais aí do processo de corrosão de armaduras, como nós fazemos a inspeção, diagnóstico e a principal forma de tratamento dessa anomalia. Convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Engenharia Civil, para você acompanhar mais de perto os nossos trabalhos diários por lá, tudo isso que a gente faz, a gente posta lá no Instagram também. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante para a gente, bem como dar o like aqui no vídeo, se esse conteúdo te ajudou, fez sentido para você. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.